Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Zauner, eu sou sócio e assessor da SBN Investimentos e o mais recente melhor assessor do Brasil eleito pela XP em 2020. A intenção desse vídeo acho que é contar um pouquinho da minha trajetória, desde do colégio militar, onde eu tinha escolhido como carreira ser piloto militar, até o ano de 2020, onde eu fui eleito o melhor assessor pela diretoria da XP Investimentos. Eu entrei no Colégio Militar em Barbacena, na Escola de Cadetes, em 2004. Eu entrei no primeiro colegial, né, na Escola de Cadetes. E lá realmente foi onde eu tive o desvínculo com mãe e com pai, né? Eu sou filho único e lá eu aprendi conceitos super importantes que eu carrego até hoje na minha vida, como disciplina e hierarquia, senso de liderança, senso de equipe, espírito de equipe, amizade de verdade, esforço, dedicação, e são conceitos que eu carrego. Acho que os conceitos mais importantes que eu aprendi na minha vida foi lá e eu carrego até hoje na minha vida como assessor. Em 2006 eu me formei na Epicar, fui para a Academia da Força Aérea para ser aviador e percebi que aquilo ali realmente não era para mim, que eu tinha comprado um sonho que era um sonho da minha mãe, né, que realmente não era aquilo que me fazia, que me tirava da cama todo dia de manhã. E aí eu pedi desligamento, foi realmente um choque ali, porque eu tinha uma profissão, eu já estava muito bem encaminhado. E foram 2 anos super difíceis depois, onde eu voltei para o cursinho, voltei a morar com meus pais, e aí você já tem certos tiques, certas manias que já não bate tanto mais com seus pais, se acostumaram a morar sozinho. E foram 2 anos onde eu fiz poliedro, um cursinho lá em São Paulo, focado em ITA, IME e escolas de medicina de São Paulo. E aí foram 2 anos onde eu realmente aprendi e continuei exercendo aquela filosofia militar de acordar super cedo. Eu acordava às 6 horas da manhã todos os dias, estudava perto até às 11 horas da noite, né, entre aula e estudo em casa. E foram 2 anos de dedicação e fui aprovado no ITA e no IME. Optei fazer ITA, que era bem mais próximo de casa, era em São José dos Campos. E foram 5 anos bem intensos, onde eu tinha escolhido a carreira militar lá dentro também, como engenheiro. E no 5º ano coincidentemente eu fui assistir uma palestra de mercado financeiro na FEA, na USP, né, na Faculdade de Economia e Administração da USP, e eu achei que aquilo ali era a profissão da minha vida, que o mercado financeiro era o que me tirava o sono, o que eu gostava de fazer, pela meritocracia, pelo modelo de negócios e tudo mais. E no último ano do ITA eu fiz um estágio no Credit Suisse na área de structuring, né, que é basicamente estruturação de operações de crédito, e eu realmente ali eu me achei, né? Foi algo assim que é até surpreendente quando você se acha ali naquilo que você faz, né? Você sente aquele prazer em fazer aquilo. E aí eu fiz o estágio, no final do estágio, né, eu fiz do começo de 2013 até o final de 2013 o estágio. No final do ano eu fiquei sabendo que eu ia ser efetivado no banco, me formei no ITA, pedi desligamento, né, da Força Aérea. Eu ia ser designado para fazer uma área de ensaio em voo. Já tinha inclusive até passado num teste para fazer intercâmbio de 1 ano na Escola de Aviação da França. E aí pedi desligamento porque eu realmente acreditava que o mercado financeiro era o que me motivava mais. E aí comecei minha carreira em mercado financeiro, fiquei 3 anos no Credit Suisse basicamente. Eu era responsável por uma área mais de precificação, então realmente uma área um pouco mais técnica da parte de estruturação de dívida. Aprendi muito, inclusive o meu chefe no Credit Suisse, que era o Marcelo Ferraz, hoje ele é um dos sócios da XP e toca uma área lá de estruturação também, então hoje ele também faz parte do time da XP. E aí no final de 2015 a gente já sabia que alguns cortes iam acontecer na área do Credit Suisse, e eu soube que eu ia ser desligado do Credit Suisse logo na virada do ano, e minha esposa estava grávida na época, e aí eles me deram tempo, obviamente, de procurar outras opções, e foi aí na verdade que eu conheci a XP. Foi no final de 2015, onde um grande amigo meu trabalhava lá, o Renato Junqueira. Ele falou: pô, por que você não vem para a XP? Você tem um perfil que a gente precisa para tocar a mesa de operações de renda fixa. E aí eu fui conhecer a XP, conheci hoje figuras que provavelmente vocês vão conhecer dentro da XP, o Coraza, o Bruno Saades e o Rubão, né? O perfil bateu muito com eles falaram: pô, vem trabalhar com a gente, que faz bastante sentido o teu perfil porque a gente precisa agora. Fiquei 6 meses na mesa de operação, foi um período super curto dentro da XP, e aí foi onde eu consegui conhecer
os principais escritórios da rede, né? Na época, os principais escritórios não tinha nem um bi. Os escritórios grandes tinham 400 milhões, 500 milhões, a SVN na época tinha 250 milhões, então assim, realmente era um outro mundo. E aí eu queria sair um pouco de São Paulo e tudo mais, e aí de agosto para setembro de 16 eu optei a vir trabalhar na SVN, né? Me mudei para Maringá com a minha família e tudo mais. E eu sempre falo, acho que todos os vídeos vocês vão ver isso, que na época, quando eu fiz a mudança, eu duvidei muito se era a melhor decisão que eu tinha tomado na vida, e pouco tempo depois eu comecei a perceber que tinha sido uma das melhores decisões da minha vida, profissionais, e hoje assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tá? E aí, então, em outubro de 16 começou a minha carreira de assessor de investimentos dentro da XP. Eu vim muito para o escritório meio sem saber o que eu ia fazer, para ser bem sincero, eu não sabia muito o que era ser um assessor de investimentos. Eu sempre tinha trabalhado na parte muito mais técnica de mercado e tinha migrado para uma área totalmente comercial, né? E aí a minha carreira começou. E apesar de não saber muito o que eu ia ter que fazer, quais eram, né, os meus job descriptions que eu tinha que seguir ali para ser um bom assessor, eu sempre acreditei muito naquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Pô, eu vou ter que ter muita disciplina, eu vou ter que acreditar nos meus objetivos. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, as minhas metas e os meus objetivos de vida são sempre muito mais agressivos e piores do que as metas do próprio escritório de captação, tudo mais. Então, se o escritório, por exemplo, dá uma meta de 5 milhões por mês, a minha meta pessoal é 10. E assim vai. Então, eu sempre fui meu pior adversário, mas sempre seguindo muito esse objetivo de tudo que eu tinha aprendido. E aí eu comecei minha carreira em outubro de 16, no final do primeiro ano eu estava com carteira de 25 milhões, então eu tinha feito um resultado, para quem não tinha carteira de clientes antes, um resultado muito bom. E aí em abril de 17 eu fui convidado pelo Caio e pelo Felipe a me tornar sócio da SVN. A gente comprou uma participação da SVN e ali eu vi que existia um sonho muito maior. Foi ali realmente que eu percebi que não tinha limites, né? Nem o céu era o limite. E aí eu fui praticando cada vez mais. É uma coisa que eu tenho muito forte na cabeça, assim, o bom é sempre inimigo do ótimo, né? O dia que eu achar que eu tô ótimo, eu paro de amadurecer, eu paro de me desenvolver, e aí que as coisas pioram. Então eu tento no dia a dia sempre melhorar alguma coisa, né? Eu tento sempre fazer melhorias constantes, tanto na minha relação com os clientes, quanto na carteira dos clientes, quanto no meu dia a dia, na minha parte técnica, né? De estudar, de ler relatório, de buscar informação. Então eu tento sempre uma melhoria constante. Eu acho que isso parte do meu crescimento como assessor. Eu diria que 50% é essa busca incessante por melhorias atrás de melhorias, tá? E aí no final do mesmo ano, de 2017, fui convidado a aumentar minha participação no escritório. E aí em 2018 a gente optou por abrir o escritório de São Paulo, né, de onde eu vim. E aí eu aumentei mais ainda a minha participação, então as coisas foram realmente caminhando para um cenário muito favorável, né? Hoje eu tenho 450 milhões de carteira, quase atingindo 500 milhões de carteira, e eu continuo como se eu estivesse lá atrás, né? Tenho a mesma rotina, basicamente minha rotina, eu acordo super cedo, eu gosto de acordar cedo, eu acordo geralmente perto das 6 horas da manhã. Entre 6h30 e 6h40 eu já estou no escritório, lá em São Paulo. Eu tenho meu tempo, eu tiro meu tempo para projetar o meu dia, mentalizar como é que vai ser o meu dia, ler as notícias, as principais notícias, tomar meu café, né? Olhar as minhas atividades, ver, eventualmente fazer alguma coisa operacional que já dá para adiantar logo cedo. E por volta de umas 8, 8h30 que a minha rotina com clientes e assessores começa, né? Com a minha equipe, com os meus clientes. Então, eu acho que manter uma disciplina diária ali, né? E a gente sabe, eu sempre soube que fazer a mesma coisa todos os dias exige muita resiliência, muita consistência, muita disciplina. Mas é isso que vai fazer você ser um assessor de sucesso, né? Você manter esse foco, manter essa resiliência, essa disciplina em exercer sempre, tentar sempre ser melhor no seu dia a dia, né? Então, se tem uma dica que eu dou aqui, é disciplina no seu dia a dia, ter uma rotina e tentar melhoria um dia após o outro, né? Não tenta ir do 0 para o 100 de uma vez. Atinge 1, depois atinge o 2, buscando o 100. Quando você estiver no 95, o 100 já está muito perto, você já vai buscar o 200 e assim sucessivamente. Acho que essa busca de nunca conseguir atingir a perfeição, eu acho que é isso que me move o dia a dia.